Betina, eu perdi todo o meu libido na gestação. Afinal, é normal que a gestante não tenha vontade de namorar mais? Calma, hoje eu vou te explicar exatamente o que tá acontecendo aí, tanto pra te ajudar a melhorar, quanto pra, se você não quer melhorar, você pelo menos entender o que tá acontecendo e se sentir aí abraçada do outro lado. Vem comigo. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a Betina Foscarini, sou idealizadora desse canal, da Escola Materna, e aqui você aprende muito sobre gestação saudável e sobre como se preparar para o parto. Por isso, minha querida, já clica aqui nesse botão de se inscrever e de curtir o vídeo, porque dessa forma você me ajuda a espalhar essa mensagem para um número cada vez maior de grávidas. Então, ó, clica em se inscrever e em curtir que eu tô aguardando aqui do outro lado. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que hoje em dia, a nossa vida, a nossa sociedade, o nosso ambiente, ele tá muito ferrado. Então, existem muitos fatores que estão afetando a nossa saúde e por afetar a nossa saúde também afetam processos biológicos que são comuns, né? E são saudáveis, como, por exemplo, namoro. PS, eu vou falar aqui umas palavras meio diferentes, meio disfarçando, por quê? Porque senão o YouTube dá um bloco aqui no meu vídeo, tá? Então entenda que toda vez que eu falar namorar, você já sabe que é aquilo que fez você ficar grávida, tá bom? Aquela atividade que fez você engravidar. Fecha parênteses. Bom, quando a gente começa a pensar que a sociedade tá muito ferrada, que a gente tem aí várias coisas acontecendo, como alimentação péssima, não fazer exercício, a gente tem uma cultura que faz a mulher sempre pensar que namorar é feio, fecha a perna, não mostra a calcinha, não se toca. Tudo isso faz com que a relação da mulher com a intimidade não seja a melhor possível. Então, a gente já vem com essa bagagem aí passada, né? Mas quando a gente observa a relação, o namoro, a gente observa que é uma condição saudável, que é uma condição que, quando feita a dois, aumenta demais o nível de conexão entre esse casal. E não é só uma questão bobinha, fofinha, aumenta a conexão. Não, é biológico isso mesmo. Hormonalmente, a mulher, ela libera hormônios que são muito bons para a relação, como, por exemplo, a ocitocina. Durante a gestação, a ocitocina é uma grande aliada, uma melhor amiga aí da gestante. Não só durante a gestação, mas até para desencadear o trabalho de parto. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente pensa que ter namoro, né, ter relação é tão bom assim, a gente tá falando muito do como acontece uma relação. A relação, ela acontece no momento em que a mulher está muito relaxada. E esse relaxamento acontece através do toque e também através do ápice do prazer. Então, não necessariamente para ter esse benefício você precisa ter o namoro completo com penetração, com filmezinho que parece uma alta performance. Não, eu tô falando de uma relação que tem como objetivo te dar um ápice de prazer e que vai te secretar, né? Te jogar dentro do corpo muita ocitocina e aumentar a conexão com o seu parceiro. Então, explicado isso, esse tipo de relação não tem por que a gestante ter uma redução natural do libido para ter esse tipo de relação. Agora, vem comigo. Quero te dizer o que pode estar gerando isso. E para que você entenda, eu preciso que você entenda que existem quatro tipos de casais. Existe o casal em que a mulher tá subindo pelas paredes. Subindo pelas paredes. Por quê? Justamente porque o corpo já reconheceu que ter relação aumenta a conexão, aumenta o relaxamento físico, que, vamos combinar que se tem uma coisa que grávida tem durante a gestação, é tensão, cansaço. Então, aumenta o relaxamento físico e isso gera mais ocitocina para ela. Existe esse casal em que a mulher tá subindo pelas paredes e que o parceiro também tá subindo pelas paredes. Por quê? Porque a gestante, ela tá exaurindo um cheiro diferente que atrai o parceiro, inclusive como instinto de proteção. Por quê? Porque o parceiro, ele sabe que se tivesse na natureza selvagem, essa mulher teria que ser protegida, porque a mulher caminha mais devagar, porque a mulher é uma presa muito fácil na natureza selvagem. Então, esse homem, como forma de querer mais conexão com essa mulher e de proteção, ele tem mais vontade de ter relação com ela. Então, esse primeiro casal aqui é o mais, assim, bicho, assim, mais em contato com a natureza biológica da gente. Existe também o segundo tipo de casal, que é aquele em que a mulher tem muita vontade, mas que o parceiro não tem tanta vontade assim. Ou seja, que o parceiro muitas vezes está um pouco afastado, o parceiro não quer ter relação. E aí começam alguns tipos de estudos aí nos mostrando que os parceiros que não têm muita vontade não é por um princípio biológico, porque vocês entenderam a biologia aqui do negócio.
é por um princípio muito mais de influência externa. Influência externa porque tem muito parceiro que tem medo de machucar o bebê, tem medo de essa mulher ter algum tipo de lesão durante a relação. Aquela região íntima que antes era só sexualizada, agora passou a ser a porta de entrada para a casa do bebê. Existe todo um conceito de que, até religioso, de que a gestação, que a maternidade é algo sagrado, é branco, a Maria ficou grávida virgem. Então, eu acho que é muito importante que a gente também entenda que existem bagagens psicológicas que fazem até o parceiro ter menor libido, ter menos vontade de ter. E até uma questão de a barriga ser algo que lembre o tempo inteiro o bebê e isso faça com que a erotização, que a imaginação não fique tão legal. Mas lembre, eu tô falando aqui de uma relação sexual saudável, né? Lembrando que eu não tô falando aqui de alta performance, de pornografia, eu não tô falando desse tipo de coisa, combinado? O terceiro casal é aquele que o homem não quer, e a mulher também não quer. Então, a gente tem aí a apresentação do terceiro casal em que você já entendeu os motivos dele. Os motivos de eu ter te contado aí que o cara pode estar sem vontade. Mas a mulher também não quer. E qual que é o principal motivo para as gestantes não quererem? Aqui eu vou reunir para vocês alguns principais fatores que fazem a gestante não querer ter relação. O primeiro deles, previamente, antes de engravidar, essa mulher provavelmente pode não ter tido uma vida de namoro tão gostosa. Aquele namoro que só cumpre tabela, aquele namoro que é tipo assim, só pra satisfazer o parceiro, aquele namoro que muitas vezes pode ter até tido alguma memória de dor, algum tipo de vaginismo, de não ter satisfação, de já estar muito tempo fugindo do parceiro, de ter relação só pra ficar grávida, não porque de fato tinha vontade. Então, isso também é uma bagagem que na hora da gestação, a gente muda tanto a chavezinha da cabeça que isso passa a ser secundário, isso passa... Como eu já não tinha uma memória positiva de ter relação, a mulher já passa a não querer ter também. Isso, de fato, reduz o libido. E uma das coisas que eu mais tenho percebido que tem afetado o libido das mulheres tem a ver com dificuldade de engravidar, histórico de aborto e até fertilizações in vitro. Então, mulheres que tiveram algum tipo aí de necessidade de ajuda extra para conseguir engravidar, muitas vezes, embora todo mundo diga que tá tudo bem ter relação, tá tudo bem namorar, não vai afetar o bebê, não vai colocar sua gestação em risco, no coração dessas mulheres ela tem muito medo de perder esse bebê. Inclusive, se você não assistiu ainda, a gente tem um vídeo aqui explicando sobre quando pode e quando não pode ter relação do ponto de vista, né, de saúde. Assiste aqui depois, confere depois esse vídeo que é muito legal. Mas eu entendo que essas mulheres que tiveram algum tipo de dificuldade, né, de engravidar, que tiveram algum histórico de aborto, que elas tenham um pouco mais de receio, mais de cuidado na hora da relação. E por isso elas acabam tendo menos vontade de querer namorar ali, querem se proteger ao máximo possível. Então, a gente tem esse casal em que o homem não quer e a mulher também não quer por esses motivos que eu disse pra vocês. E a gente também tem aquele em que a mulher não quer, muito por esses motivos que eu te falei, e mais o homem quer, né? Mais o parceiro quer. Claro que aqui eu tô falando sobre um casal heterossexual, que é a maioria das pessoas que me seguem. Mas no caso, duas mulheres juntas, essa relação também vale, mas no caso do casal homossexual, a gente teria aí muito menos fatores de risco que poderiam deixar essa mulher nervosa por não namorar, certo? Agora que eu falei aqui sobre os 4 tipos de casais, já me comenta aqui se você é do tipo que o parceiro quer, mas você não quer, ou você quer e o parceiro não quer, me conta aqui como é que tá essa questão. Bom, mas agora, daqui pra frente, eu quero te ajudar a mudar essa questão, se você quiser que mude. Porque se tem uma coisa que eu acredito é que não existe uma regra, não existe uma fórmula de bolo, né, que tem que ser desse jeito pra ser bom. Não, tem que ser bom pra você. Mas a primeira questão que eu queria te dizer é o seguinte: pra namorar, pra ter aquele benefício da ocitocina, pra ter relaxamento e conexão, não precisa ter penetração. Dá pra namorar de outras formas, dá pra beijar na boca. Gente, o beijo na boca, principalmente quando tem bastante saliva, sabe aquele beijo babado? Eu não gosto muito, mas o beijo na boca, ele acaba transmitindo pra mulher testosterona, e isso deixa a mulher com mais libido. Então, quanto tempo você não beija na boca? Quanto tempo você não foge do beijo na boca porque ele vai acabar virando relação? Porque o seu marido vai querer namorar depois. Então, o beijo na boca não precisa virar namoro depois. Pode ser simplesmente para vocês se conectarem. Pode ter abraço, pode ter carícia, pode ter várias formas para que vocês não percam essa intimidade, essa conexão. Sabe por quê? Porque a mulher, para se sentir segura, ela
uma das formas dela se sentir segura é estar encharcada de ocitocina, mas também é ela ter esse contato físico, ela ver que o parceiro está presente. E quanto mais a gente foge da relação, quanto mais a gente foge dessa conexão, desse contato físico, mais essa gestante vai ficando ansiosa, vai ficando aí com mais insegurança interna. E isso não é uma questão só cultural, é uma questão biológica mesmo. Outra questão que eu acredito que é muito importante que você que queira rever ali a sua libido durante a gestação pode examinar é se existem aí algum fator biológico extra nessa equação. Como é que anda a sua exposição ao sol? Como é que anda a sua alimentação? Será que você está se alimentando muito de carboidratos muito refinados, muito simples? Tudo isso afeta a nossa biologia, os nossos hormônios e diminui a própria libido. O seu parceiro também, será que ele tá fumando? Será que tá com álcool? Tudo isso também afeta a própria libido do parceiro. Como que andam os seus níveis de estresse? A gente sabe que cortisol alto, que é o hormônio do estresse, isso faz com que a gente não consiga relaxar. Então, existe aí um nível muito grande de pessoas muito estressadas, pessoas com muita ansiedade, que têm cada vez mais dificuldade de relaxar e que, enquanto a relação, o namoro, poderia ser uma estratégia para te ajudar a relaxar, você nem tem vontade de ter esse tipo de relação, até por um quesito cultural. A nossa sociedade, ela valoriza muito, né? Quem é estressado, quem performa muito. Um outro quesito que ajuda muito na questão do libido é o próprio sono. Como você tem dormido. Eu até vou deixar aqui em cima no card, aqui ou aqui, eu nunca sei, desculpa, editor. Um vídeo falando pra você sobre o que uma gestante precisa para ser saudável. Eu tenho certeza que quando você colocar em prática esses 10 passos que eu coloquei aqui nesse vídeo para ajudar a gestante a ser saudável, você vai conseguir sentir um pouco mais de conexão com o seu corpo e, inclusive, aumentar o seu libido, se essa for a sua vontade. Então, aqui eu trouxe para vocês um apanhado de questões que impactam a libido da mulher, e eu queria que vocês não achassem que, por ser comum, é normal. Não é normal que a gestante tenha uma redução de libido, não é normal que o parceiro tenha redução de libido durante a gestação, mas é muito comum. E a forma com que esse casal vai lidar com isso, ela não tem um certo e errado. Não tem certo e errado. Mas eu, Betina, como sempre, vou aqui levantar a bandeira do relaxamento, da ocitocina e da conexão para que vocês namorem. Esse namoro não precisa ter penetração, mas ele pode ter muito contato físico, abraço, dormir agarradinho, de conchinha, para que você se sinta protegida, para que você se sinta relaxada, para que vocês fortaleçam esse vínculo entre vocês dois e que tudo isso te ajude a longo prazo. Um grande beijo, e agora eu vou deixar aqui com vocês na sequência um vídeo sobre as 7 posições preferidas das gestantes. Continua aqui.